Bom dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre. Querido Deus, nosso Criador, a nossa gratidão por esta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, que nos dá a oportunidade do estudo e do crescimento espiritual. Permita, Senhor, que nesta manhã possamos sair daqui mais fortalecidos e estimulados para a vida, a fim de que possamos, através do seu infinito amor, vencer as vicissitudes e dificuldades da nossa existência, e que não são poucas. Querido Mestre Jesus, a nossa gratidão por tantos ensinamentos e pela oportunidade de poder crescer um pouco mais através da vivência cristã. Teus ensinamentos são naturalmente um esteio para nós, e que possamos nos inspirar nos teus exemplos hoje e sempre. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos falar sobre convivência. O tema é conviver para amar e servir. Ele foi inspirado num livro de mesmo nome e também numa obra chamada Convivência na Casa Espírita, de Gerry de Almeida, que é lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, hoje, durante 50 minutos, a gente vai tentar, é claro, não vai dar para esgotar, tentar entender como é que a doutrina espírita pode nos fornecer elementos para uma boa convivência em vários âmbitos da sociedade. Né? Família, centro espírita, trabalho e o mundo em que a gente vive. Eu começo a nossa conversa de hoje contando uma pequena história da nossa mitologia grega. Segundo a mitologia, diz que o rei Peleu casou-se com a deusa Tétis. E desse amor nasceu um filho. E desse filho que foi se desenvolvendo, foi crescendo, ele tinha mais características humanas do que características divinas. Ele não tinha a imortalidade. E a sua mãe, incomodada com essa situação, começou a levá-lo constantemente durante a noite, escondida do marido, ao rio Estígios para banhar o seu filho, porque ele tinha características de transformá-lo num ser imortal. Só que isso teria que acontecer em várias vezes. Como ela não contou para o marido começou a desconfiar das saídas súbitas dela durante a noite e levando o filho. Quando ele chegou e seguiu ela naquela noite, ela estava segurando o filho pelo calcanhar. Era o último banho que ele daria naquela criança, a fim de transformá-lo num ser divino. Só que o marido, achando que a sua esposa amada havia enlouquecido, arrancou a criança das suas mãos. E aquela criança cresceu e virou um dos maiores guerreiros que a Grécia conheceu. Mas ele tinha um ponto de vulnerabilidade. Ele tinha um ponto de fraqueza. E esse ponto era o seu calcanhar. Que hoje, vulgarmente, a gente chama de calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles. Tem ou não tem? Tem, com certeza. E Aquiles também tinha. E, segundo a mitologia, numa guerra de Troia, um arqueiro, que não era dos melhores, acertou o calcanhar de Aquiles e ele veio a perecer por conta disso. A mitologia, ela trata naturalmente do psiquismo humano, da psicologia humana. Tem uma série de questões que a mitologia envolve, que quando a gente vai fazer uma reflexão, nós percebemos que ela trata mais do psicológico humano do que realmente uma história criada. O calcanhar de Aquiles, ou a história dessa vulnerabilidade, ela traz uma reflexão para nós muito grande. Todos nós temos uma imperfeição. Temos ou não temos? Temos. Todos nós somos seres imortais, inseridos neste mundo para uma finalidade, que é atingir a perfeição e a felicidade. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Está lá claro, em bom tom. Todos nós vamos progredir e atingir a perfeição e a felicidade. É o objetivo primordial da nossa existência. Uns vão mais rápido, porque encaram melhor as vicissitudes e as dificuldades, e outros vão mais devagar, porque sentam, choram e reclamam. Resumidamente, é isso que a questão 115 trata. Porque Kardec pergunta se Deus cria os espíritos bons e maus. Mas não, nós estamos neste mundo para progredir. E é um mundo de oportunidades e aprendizado. Vocês concordam comigo? Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque o mundo de expiação e provas, que está lá relatado pelos Espíritos
e organizado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, inclusive com um outro texto, né, que ajuda a gente a entender esse processo que está na Revista Espírita de 1858, nós percebemos que essa forma didática de ver o mundo de expiação e provas precisa ser compreendida melhor por nós. Porque esse mundo que nós conhecemos, o que é? Resumindo como os mineiros fazem, né? É um mundo onde espíritos embrutecidos convivem ainda com espíritos já de elevação moral melhorada, não perfeita. Porque perfeito, segundo o Espiritismo, é só Jesus. Um dia nós chegaremos lá. Tem um grande processo pela frente. Mas o que é um mundo de expiação e provas? É um mundo de oportunidades que a gente precisa desenvolver para aproveitar melhor a existência. Porque ainda o embrutecimento é muito forte, mas muitas coisas lindas acontecem o tempo todo. E que hoje, naturalmente, a gente usa dos recursos que nós temos para divulgar essas coisas boas para as pessoas. Pelo menos eu faço isso nas redes sociais que eu participo. Vamos exaltar aquilo que é bom e não, né, e procurar não divulgar aquilo que não é adequado. Então esse mundo mostra para a gente muitas situações, diferenças sociais e tristezas às vezes imensuráveis. Mas isso vai depender da forma que nós vamos ver determinadas questões. Por exemplo, se eu perguntar para vocês agora, esta imagem não traz uma diferença social enorme? Mas isso nada mais é o quê? Um fotógrafo que tirou uma foto, está vendo aqui embaixo? É um outdoor. Ó. Essa senhora está inserida numa sociedade onde é comum, dentro da prática social delas, carregar esses tipos de tijolos. É hábito daquele povo. Então, o que acontece? Se a gente não olhar sob a ótica espiritual, a gente não consegue entender determinadas diferenças. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz grandes reflexões sobre isso e nós precisamos olhar sobre essa ótica espiritual. Então, nesse sentido, o mundo tem muitas coisas lindas que se mostra. O que a gente precisa fazer é desenvolver um olhar superior para as coisas que realmente valem a pena nesta vida. E tem coisas lindas, não tem? Essas pequenas e singelas imagens mostram para a gente as alegrias que o mundo material nos dá. E aí a gente precisa entender que podemos ter uma forma de olhar diferente para o mundo em que nós estamos vivendo, para as situações que estamos inseridos, enfim, para a nossa experiência humana. Para passarmos pela experiência humana da melhor maneira possível. Então a proposta de hoje é entendendo a convivência. Nós precisamos aprender a conviver. Segundo André Luiz, entre nós e Deus, ou seja, entre nós e a perfeição, está o próximo. Não há como atingirmos esse processo evolutivo se nós não entendemos como é que funcionam as nossas relações no dia a dia, seja elas quais forem. Não importa o tipo de relação. O que nós precisamos entender é que o processo de convivência naturalmente vai nos impulsionar a essa compreensão espiritual e vai determinar as metas de mudança e transformação na nossa vida. Agora eu pergunto, o que significa conviver? Cada um vai ter, naturalmente, um tipo de ideia determinada. Porque nós aqui, hoje, estamos estudando isso, temos modelos mentais diferentes, temos processos educativos diferentes, passamos por experiências diferentes, fomos criados por Deus em determinados momentos. Então somos diferentes. E essas diferenças são, às vezes, gritantes, difíceis. Às vezes nem tanto, mas, na maioria das vezes, lidar com a diferença não é fácil. E aí, o que é conviver de verdade no mundo em que nós estamos vivendo? Eu trouxe 2 slides que definem isso, de uma forma bem singela. A primeira é a seguinte, ó. O que é conviver? É viver junto com alguém ou com algo, ou fato. Algo que te fez bem ou algo que te fez mal. Você convive com aquela experiência. A gente não apaga da nossa mente determinadas situações. Então, quando a gente fala, por exemplo, do perdão, que inclusive dá para a gente fazer um seminário sobre esse assunto, o que nós percebemos? Que, resumidamente, perdoar não significa esquecer, mas aprender a conviver com aquilo que te faz mal. Aceitar aquilo de forma positiva e transformar aquilo num processo de aprendizado. E a gente vai conviver com algo que aconteceu de maneira natural e tranquila. Mesmo que não concordemos com isso, já que existe e é importante que haja convivência. A outra definição ela é muito mais profunda. Conviver significa coexistir, viver em harmonia,
com tudo e com todos, independente de classe social, cor, idade, opção sexual ou religiosa. Ter discernimento para saber respeitar o próximo. É ter compreensão para olhar o semelhante, segundo as suas convicções, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, independente da religião, enfim, de qualquer tipo de situação, e entender que ele também é filho de Deus. E está ali tendo a oportunidade de fazer da sua existência o melhor. Às vezes não faz por imperfeição, porque cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Eu trouxe uma sequência de frases que eu acho que a maioria de nós já ouvimos em algum momento da nossa vida. Não concordo com as suas manias, mas convivemos bem. Acontece isso no casamento? Ah, acontece. No começo é tudo lindo, né? Depois, na hora que começa a convivência, você vai percebendo coisas, você fala assim, Senhor da vida, se eu soubesse disso, eu pensava 2 vezes, né? Mas agora está ali, né? Está ali naquela experiência e a gente precisa enfrentar. E se a gente não enfrentar de maneira positiva, o que a gente faz? Cria um monstro que às vezes não existe. Precisamos entender que cada um tem um jeito de pensar e agir. Né? Casamento, sociedade, tudo faz parte do quê? De um processo que conjuga respeito mútuo. Porque às vezes nós também temos as nossas manias. E a gente já se perguntou se as pessoas aceitam a gente do jeito que a gente é. Nem sempre as coisas funcionam assim, né? Quem que faz ou executa aquela orientação que Santo Agostinho dá na questão 919 do Livro dos Espíritos? No final do dia, passa em revista tudo o que fez naquele dia, se realmente fez aquilo que estava ao seu alcance em benefício do semelhante, se você se esforçou para ser o melhor do que você tem para beneficiar a sociedade e o mundo, e aí, no dia seguinte, propor mudanças significativas que atinjam esses objetivos. É mais ou menos isso que está lá na questão. Essa frase é atribuída aos biógrafos do grande Voltaire, o grande filósofo. Não concordo com suas palavras, mas lutarei até o fim da minha vida pelo teu direito de dizê-las. É profunda essa frase. Né? Mas, se a gente for falar popularmente, é assim, olha, eu não concordo com nada que você disse, mas eu te amo, do mesmo jeito. E aí, nas diferenças, é que surge o crescimento. Né? Eu sou funcionário de uma universidade há quase 20 anos, e o que nós percebemos? Que todo o conhecimento desenvolvido até hoje é fruto de uma coisa importantíssima que a gente tem que aprender a lidar na nossa vida, que é a contradição. Graças à contradição é que nós chegamos no ponto em que nós chegamos. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte, como é que nós estaremos daqui a 100 anos? Graças a essas contradições. E as contradições são importantes, porque as diferenças incitam a gente ao desenvolvimento. Jesus, quando esteve no mundo há mais de 2000 anos, o que ele fez? Trouxe uma doutrina revolucionária que batia de frente às concepções sociais e políticas da época. Não só dos hebreus ou dos judeus, mas também como dos romanos. Mas ele não teve medo de levar à frente a sua doutrina e os seus ensinamentos, proporcionando uma reflexão diferente para que os adeptos pudessem levar a mensagem adiante. Foi ou não foi uma grande revolução a mensagem de Jesus? Claro que foi. E ele teve que aprender a lidar. Né? Ele não, mas as pessoas que conviveram com ele e aceitaram a sua mensagem tiveram que aprender a lidar com as diferenças. Só que a diferença tratada do ponto de vista cristão, ela é muito mais passiva. Porque a gente realmente compreende o outro no âmago do que o outro necessita. Um dos maiores exemplos nos romances de Emmanuel, que eu gosto de citar do ponto de vista moral, não histórico, mas moral, é a Célia do livro 50 anos depois. Quem já leu aqui? Quem não leu? Quem não quer levantar a mão porque está com preguiça? Domingo de manhã, só por Deus, né? É uma obra lindíssima do ponto de vista moral. E a Célia dos 50 anos depois representa aquilo que nós desejamos do ponto de vista da convivência entre as diferenças. Porque ela nasceu em família extremamente elevada do ponto de vista social, aceitou a mensagem cristã e foi vivendo a mensagem, enfrentando todas as lutas que foram impostas pela família, pela sociedade e pelo mundo. Então enfrentou de cabeça erguida, mesmo chorando, todas as diferenças e as lutas que o mundo, às vezes, exterior tem a nos oferecer. E ela venceu. E a gente pensa assim, será que um dia serei Célia? Que hoje eu me sinto apenas o dedinho do pé dela. E já é um crescimento muito grande. Mas um dia nós atingiremos esses níveis de compreensão e agiremos no mundo de maneira mais natural. Outra frase, quando acerto nunca se lembram, quando erro nunca se esquecem.
A minha mãe atribui essa frase a meu pai. Quando a gente acerta, ninguém se lembra, mas quando eu erro, as pessoas ficam se repetindo o tempo todo. E é verdade isso, às vezes até na brincadeira. Às vezes um ato que a gente faz de errado há 20 anos atrás, a pessoa num tom de brincadeira fala, você lembra há 20 anos quando você fez isso? Aí você pergunta assim, fulano, você não esqueceu mais disso, né? Esquece, criatura. Bola, eu vou passar para frente, a gente precisa mudar. Mas as pessoas não esquecem quando são feridas, de alguma forma. E por fim, uma frase de Johann Goethe, o talento molda-se na solidão, o caráter na convivência. E é uma verdade também inquestionável. Por que a gente trouxe tudo isso? Porque nós somos espíritos imortais. Nós transitamos pelo mundo, nascemos de uma família, fomos criados, e temos que ter ferramentas para aprender o quê? Colocar em prática aquilo que a gente aprende no centro espírita. A gente não recebe tantos ensinamentos aqui? Nos cursos, nas palestras, enfim, numa série de situações. Como é que a gente pega tudo isso e põe em prática no mundo? O maior desafio para o espírita, né, quando a gente fala, não é somente as questões morais sendo desenvolvidas, mas colocar em prática aquilo que aprende no centro espírita no mundo em que a gente vive. Né? Partindo desse entendimento, o que a gente compreende? Que os espaços de convivência, eles são construídos por nós através das nossas escolhas. Nós fazemos essas escolhas que desejamos. Alguém está aqui obrigado? Alguém veio assim, obrigado, amarrado, né? Numa camisa de força? Nós viemos aqui porque nós desejamos, tomamos uma decisão, acordamos cedo e estamos aqui 10 horas da manhã escutando o Sandro lá de Campinas. Todas as nossas ações são frutos das nossas escolhas. Na questão 122 do Livro dos Espíritos, nas considerações deles, eles falam assim que o livre-arbítrio, ou a capacidade de nós escolhermos tudo, se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. O que é isso? É entender a minha natureza e compreender os motivos pelos quais as coisas acontecem na minha vida. E colocar em prática esse ensinamento, sempre levando como base os ensinos de Jesus, para fortalecer a nossa caminhada. Sem os ensinos de Jesus, nós ficamos desconectados dessa proposta superior. Então, quando a gente entende a nossa verdadeira essência e começa a colocar esses ensinos na nossa vida, nós passamos a agir gradativamente segundo esses ensinamentos. Não é da noite para o dia que nós nos tornamos pessoas boas. Eu nunca vi uma pessoa saindo fazer caridade depois de uma palestra. Ela sai entusiasmada, mas não já boa, do ponto de vista já técnico e prático. Mas ela sai pensando, nossa, o que eu estou fazendo pelo meu semelhante? O que eu posso fazer? E aí começa a propor mudanças que vão naturalmente ter uma decorrência, um aspecto mais prático na vida cotidiana. Portanto, a nossa caminhada jamais será solitária. A evolução, sim, é individual. Mas o progresso, ele não se dá sozinho. Nós precisamos, portanto, uns dos outros. Nesse sentido, conviver na família, no mundo, na sociedade, na casa espírita e no trabalho, requer da gente um esforço e compreensão muito grande. Né? Não só do nosso ponto de vista do que a gente quer para nós ou o que a gente entende da vida, mas do ponto de vista do meu semelhante. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a gente vai trabalhar segunda-feira e sempre tem alguém mal-humorado. Tem ou não tem? Tem, sempre vai ter alguém desesperadamente mal-humorado. E aí a gente chega alegre, feliz, foi no centro espírita, fez alguma atividade social, ou participou de um evento na família, que é uma provação também, às vezes, né? Mas se a família está lá, nós precisamos dela. Então a gente chega feliz, mas vê o outro mal-humorado toda vez. E a gente, às vezes, na roda do café, fala o quê? Fulano, de novo, hein? Você viu? Você viu a cara cerrada dela? Você viu que desespero, que mau humor? Mas ninguém daquela roda do café se dignou a chegar para a pessoa e falar assim, amigo, bom dia. Você está precisando de ajuda? O que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer para tirar um sorriso de você? Nem que for para a gente ouvir ser maltratado. Porque Chico Xavier falava assim, eu permito que as pessoas sejam como são e eu como sou. Quem faz as coisas realizarem na minha vida sou eu. Ninguém faz por mim. O meu mau humor, quem define sou eu.
É a minha forma de viver, quem define sou eu. Se eu serei feliz, quem vai definir isso sou eu. A minha infelicidade, naturalmente, é uma desconexão, às vezes, da realidade. Que, às vezes, nós precisamos entender o que está acontecendo, por que nós somos infelizes naquele momento. Porque no mundo de expiação e provas, a felicidade, né, é uma onda que vai e vem. Nós nunca seremos felizes 100% nesse mundo. Nós vivemos momentos de felicidade e momentos de tristeza. É natural, é uma coisa natural da própria existência. Então, exigirá da gente um esforço muito grande e uma compreensão do que seja tudo isso. Portanto, vamos lá falar um pouquinho, rapidamente, da convivência em sociedade, que hoje, naturalmente, mudou demais por conta de algo, né, que foi aí nos últimos 20 anos, que revolucionou a forma das pessoas se comunicarem, que é a tal da banda larga. Que coisa estranha falar isso. Será que a banda larga mudou a nossa forma de relacionamento? Mudou ou não mudou, gente? Ah, mas não foi a internet? Não, não foi. Porque quando a internet surgiu, alguns aqui vão lembrar, a gente tinha que fazer uma conexão extremamente devagar, pegar o telefone do pai e da mãe, que eles ficavam enlouquecidos com isso, custava caro, e a gente escutava aqueles barulhos, né, para fazer a conexão. E aí a gente conseguia ficar minutos conectados. Com o advento da banda larga, essa conectividade mudou demais, demais. Com as redes sociais, então, nem se fala. Rede social, o que significa, conceitualmente falando? É um grupo de pessoas que têm interesses em comum. Então, olha, esse grupo aqui entre nós é uma rede social. Pessoas interessadas em aprender espiritismo. Não é uma plataforma tecnológica chamada Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim. Isso são ferramentas, plataformas que conectam as pessoas que têm interesse. E nesse mundo, tem interesses de tudo quanto é tipo. Redes sociais de mulheres grávidas e que são solteiras. Tem redes sociais para traição. É uma coisa assim, absurda, mas é uma coisa natural de um mundo de expiação e provas, onde pessoas imperfeitas convivem. Então, o que nós percebemos? Que nessa convivência na sociedade, nós esquecemos de algo muito importante, que é olhar um nos olhos do outro. Que é sentar e dialogar. Que é fazer uma reunião in loco. Não por WhatsApp, porque nem sempre que você está falando no WhatsApp, as pessoas interpretam do jeito que você gostaria. Outro dia me falaram assim, o tom de uma mensagem que você recebe às vezes no WhatsApp, é a pessoa que dá. Às vezes você não foi bravo, mas a pessoa interpretou que você foi. E aí gera, às vezes, uma instabilidade, uma insegurança, um afastamento enorme. Então, precisamos compreender que nesse processo de desenvolvimento, nós precisamos parar, sair da nossa zona de conforto e ir olhar o que o outro precisa. Sentar, como o Haroldo Dutra Dias fala, né? Ou como todo bom mineiro fala, sentar na cozinha, comer um queijo, tomar um café e bater um papo. Nada dispensa essa convivência pessoal, nada. E a gente precisa resgatar isso. Porque quanto mais tecnológico o mundo se torna, quanto mais rápida a comunicação, às vezes mais distante dessas realidades nós vivenciamos. Então, precisamos aproveitar o máximo das experiências para saber olhar o que está dentro do contexto da vivência daquela pessoa. Porque às vezes uma pessoa entra no centro espírita correndo, vem, senta, não fala com ninguém e vai embora. E a gente fala assim, nossa, por que essa pessoa não conversa com ninguém? Por que ela não fala, às vezes, nem um bom dia, nem um boa tarde, nem um tchau, nem um oi? Se o dirigente não chega aqui e vai lá conversar com ele, aí? Ele vem e vai. E às vezes a gente não consegue enxergar o que está por trás da experiência do indivíduo. Então precisamos aproveitar as experiências para conviver melhor com as leis de Deus, para crescermos espiritualmente, intelectualmente, para crescermos moralmente, para desenvolvermos tarefas do ponto de vista coletivo e compreender com tranquilidade o momento em que estamos vivendo. Porque cada um tem, naturalmente, as suas necessidades. Querem ver? Eu vou trazer um vídeo para vocês. Infelizmente, ele está dublado, né? Eu fiz a tradução. Ele não está em inglês, está provavelmente numa língua oriental. Mas para quem não conseguir acompanhar, vai entender o contexto do vídeo. Preste atenção na situação dessa moça, que tem uma filhinha. E lá no final desse vídeo, que tem uns 3 minutos e pouco, vocês vão entender por que a gente reforça essa necessidade da gente sair da nossa zona de conforto e ir olhar. E perguntar para as pessoas o que elas têm de necessidade nas suas vidas. Porque as verdadeiras histórias, às vezes, estão
né, escondidas no mundo. Preste atenção. Fora que essa menina é uma fofura.เธอชื่อเจนเป็นนักศึกษาปีที่ 4 เธอเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอคนก็นินทากันว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ 18 บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกเขาเสียนักสอนเด็กเปล่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูบมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผมเจนทำไมเธอไม่บอกความจริงทุกคนไปเลยความจริงเรื่องอะไรเรื่องจูนไม่เห็นน้องหอมวะจะบอกไหมอ่ะคนอื่นก็จะมองเจนไม่ดีนะ
มองเจไม่ดี ให้คนอื่นเขามองเราไม่ดีเองดีกว่ามองเราไม่ดีป่ะ Eu já fiz essa palestra umas 20 vezes. E toda vez que eu assisto esse vídeo eu me emociono. Porque é essa convocação que o Espiritismo nos faz. Para que a gente possa aproveitar as experiências da melhor maneira possível e olhar o que as pessoas têm, segundo as suas necessidades. Sabendo que os vínculos que são forjados nessa existência, às vezes, se prolongam nas existências que virão. E tudo aquilo que a gente naturalmente desenvolver de vínculos, não são só os vínculos da matéria, mas os vínculos do espírito. E a gente percebe o quanto é importante a gente entender as necessidades dos outros para aprendermos a conviver bem. Num livro chamado Comunicação Não Violenta, o autor ele sempre fala das diretrizes de como é que você deve olhar as necessidades dos outros antes das nossas mesmas. Porque as pessoas estão inseridas num modelo mental. E vem o Espiritismo e diz para a gente assim, olha, nós precisamos mudar. Mas como é que a gente muda de verdade se a gente não sair da nossa zona de conforto? Então precisamos dar esses passos, precisamos caminhar rumo a esse progresso. E a convivência no trabalho, vai bem? Nós passamos a maior parte do tempo para aqueles que trabalham 8 horas. Para aqueles que são workaholic, que é um termo moderno para dizer aquelas pessoas que são viciadas em trabalho, trabalham 10, 12, 14, 18 horas às vezes num dia. Nós passamos uma parte da nossa existência com aquelas pessoas. Como é que está a convivência lá no trabalho? O que a gente usa de verdade, de dispositivos espíritas, para aprender a conviver com as pessoas lá onde nós trabalhamos? Para mim, por exemplo, é um desafio, porque eu trabalho numa instituição eminentemente católica e sou espírita. Parece que eu sou um infiltrado lá, né? Não, mas não. Lá eu sou funcionário. Eu não fico falando de espiritismo lá. Mas as pessoas sabem que eu sou espírita e me respeitam. Porque a gente tenta o quanto possível, nem sempre dá, para agir segundo esses ensinamentos, na maioria das vezes. Nem sempre a gente consegue. Porque nós somos imperfeitos. E aí quando a gente se reconhece com essa imperfeição, a gente começa a propor mudanças. Então, precisamos olhar as necessidades de cada um, desenvolver um olhar cristão para o próximo. Todas as pessoas neste mundo, independente da sua crença, independente das suas escolhas, são filhos de Deus, ponto final. É isso que a gente aprende com o Espiritismo, quando a gente estuda, por exemplo, a natureza dos espíritos. Todos são filhos de Deus, inseridos num mundo para proporcionar para todos nós as experiências necessárias a fim de que a gente possa crescer. E se a gente entende que juntos a gente chega muito mais longe, nós vamos agindo no mundo de forma coletiva. Que infelizmente o egoísmo ainda é muito forte. Lembra daquela questão do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam quais são as 2 maiores chagas da humanidade? Quais são? O egoísmo e o orgulho. Todavia, essas são imperfeições que nós herdamos do nosso processo evolutivo. É natural. É natural que no processo evolutivo essas imperfeições aconteçam. E no dia a dia a gente vai aparando as arestas. Nós vamos aprendendo a lidar com as leis de Deus. Hoje, com a doutrina espírita, a gente tem a oportunidade de fazer isso de uma maneira muito mais racional. Entende-se as leis de Deus e procura aplicá-los no dia a dia, na nossa vida prática. Então, precisamos ter esse olhar cristão para esse aperfeiçoamento contínuo. E a convivência na família? É fácil?
Dizem que família é bom no porta-retrato. Fica lá, não incomoda ninguém, não enche, né? Não perturba ninguém. Mas a doutrina espírita ensina outra coisa para nós. A família que nós estamos é a família que nós precisamos estar. Que nós necessitamos. Inclusive, é uma célula tão importante da sociedade que na tradução do Livro dos Espíritos de Herculano Pires, ele faz uma nota de rodapé importantíssima dizendo que na época em que o Livro dos Espíritos foi naturalmente desenvolvido e posteriormente, pensadores materialistas atribuem à família a célula mais importante de qualquer sociedade. É dali que as coisas acontecem. Eu, por exemplo, da minha formação, eu sou economista. E a economia entende uma das variáveis mais importantes para o crescimento econômico é a família. A célula familiar é o que desenvolve tudo. Que se as famílias pararem de comprar, pronto, o mundo acabou. A família é onde tudo acontece. Então eu vou dividir rapidamente, que o tempo está corrido. Eu vou dividir em 3 tipos de situação que a gente vivencia na família e que provavelmente muitos de nós vamos nos reconhecer nesse processo de convivência familiar. A primeira delas, né, é a convivência de expiação. Olha essa imagem desesperadora, não é? A moça descalça andando sobre arame enfarpado. Às vezes, algumas convivências familiares, é mais ou menos isso que acontece do ponto de vista moral. É tão difícil, que chega uma hora que a gente fala assim, eu não pedi para nascer nessa família. Quem já disse isso, levanta a mão. Não precisa, guardem. Muitos de nós, às vezes, num determinado momento, nós falamos isso. Eu não pedi para nascer aqui. E aí vem Chico e fala com aquela sabedoria, né? Nós nascemos na família em que nós necessitamos. Nós precisamos estar ali. E se está difícil, é porque a dificuldade há de nos ensinar algo bom. E a afinidade espiritual é tão verdadeira que às vezes a gente olha para algumas famílias que a gente convive e a gente fala a seguinte frase, eu deveria ter nascido entre vocês. É verdade ou não é? Ah, é. A gente escuta isso o tempo todo. Mas essas convivências de expiação que a gente fala, essa convivência é natural por conta dos nossos processos de reajuste do passado. Muitas dificuldades ali não foram criadas naquela existência, foram criadas em convivências anteriores. E muitas vezes nós fomos o pivô dos desvios que aconteceram naqueles espíritos. Por isso que a convivência de reajuste vem e ela se torna algo extremamente evidente nas nossas convivências familiares. Vou dar um exemplo bem rápido. Imagina filhos, né, uns 5 filhos, e aí vem o irmão mais velho, é um poço de serenidade. É aquele que faz o intercâmbio entre todos os irmãos, que aí os outros irmãos têm um perfil psicológico completamente diferente, e causa aquela desestrutura. Mas o irmão mais velho é o alicerce de tudo. É o ponto de união. E aí de fora a gente fala assim, que espírito elevado, que alma. E aí esquece de olhar que do ponto de vista espiritual, muitas vezes, aquele irmão mais velho foi o responsável por aqueles espíritos estarem como estão. E ele se comprometeu naquela existência de fazer o quê? De ajudá-los a caminhar num progresso espiritual e moral. Aí reencarna naquela família, desenvolve naturalmente na experiência, porque já tem, né, essa virtude do equilíbrio para auxiliar os seus irmãos a também a se reequilibrarem, porque ele mesmo foi o pivô desse desequilíbrio. Então não é um missionário, é alguém que está reajustando. Isso em qualquer campo da vida humana. Né? Nós estamos aqui transitando pela vida e as dificuldades que nos apresentam têm um significado. Porque senão Deus não seria soberanamente justo e bom. Deus não teria aqueles atributos que nós estudamos do ponto de vista espírita. Deus, para ser Deus, ele tem que ser onipotente, ele tem que saber tudo. Ele tem que estar em todos os lugares, ele tem que ter as características da imutabilidade. Porque senão a gente não entende Deus da forma que nós compreendemos. Por que tudo isso? Expiamos, reajustamos para um dia convivemos fraternalmente entre os nossos. Existem famílias que convivem fraternalmente no mundo de expiação e provas? Tem, são poucas, mas existem. E estas provavelmente já conquistaram os seus patamares evolutivos para aprender a conviver de forma fraterna. Todo reajuste é natural, né? É a gente olhar que é uma decorrência das imperfeições das pessoas.
E quando se vive bem, é porque as pessoas já venceram todos os obstáculos para isso. Não é lindo olhar a convivência sobre esta ótica? É. Mas é fácil na vida prática? Não. Por isso que a gente precisa entender como é que anda a nossa convivência na família. Como é que anda a nossa convivência na sociedade. Para que a gente possa, portanto, ir para patamares mais positivos. Vamos aproveitar todos os momentos que dispomos na família. Quando a gente chegar hoje, vamos falar para as pessoas às quais nós convivemos o quanto elas são importantes para nós. Vamos. Não percamos tempo, às vezes, com desajustes que são tão mesquinhos, tão pequenos, porque nós não sabemos que dia e que hora nós seremos recrutados a retornar ao mundo espiritual. E sempre que alguém sofre por isso, geralmente é porque perdeu uma grande oportunidade de conviver bem com as pessoas às quais ele convive do ponto de vista familiar. Uma filha, por exemplo, que briga com o pai de manhã. Às vezes o pai tem alguma coisa durante o dia e desencarna. Volta para o mundo espiritual, e aí? Ah, mas ele vai continuar vivo. Ah, tá. E a ausência física? Para entender a morte, que é um dos processos mais difíceis de se compreender do ponto de vista espírita, o processo não em si, né? Mas a ausência daqueles que amamos, é difícil lidar com isso. A ausência da pessoa, ela não está mais ali fisicamente. Ah, mas a gente pode se comunicar na reunião mediúnica? Pode. Claro que pode. Deve, e isso acontece o tempo todo. Mas não é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Não percamos tempo. Devemos aproveitar todos os momentos que nós dispomos para conviver bem com aqueles que nós amamos. E a convivência na casa espírita, por fim? Ela está boa ou não está? Ah, parece que no centro espírita a coisa vai bem, né? Será? Faz parte da diretoria, vocês vão ver. É difícil. Eu estava conversando com o nosso querido Rui Malama, e a gente estava falando que é difícil lidar com essas relações. É difícil, é natural. Cada um tem um ponto de vista, cada um pensa diferente. Por exemplo, eu tenho uma tarefa lá no Centro Espírita Allan Kardec, né, que é difícil, não é fácil. Mas, o que a gente olha? Nós temos que nos esquecer em alguns momentos. Não colocar o nosso ponto de vista como uma finalidade precípua. A gente tem que colocar o que é melhor para o coletivo. Então, nesse livro que eu citei logo no início, A Convivência Fraterna na Casa Espírita, do Gerry de Almeida, é um primor esta obra. Eu até fiz uma palestra em cima do livro. Por quê? Porque ele trata de orientações de Allan Kardec para uma boa convivência no centro espírita. E a gente percebe que o centro espírita e o movimento, de uma forma geral, ele é feito por pessoas. E todas as distorções que acontecem, por que acontece? Porque nós somos imperfeitos. Porque o dia que nós somos perfeitos, essas coisas todas deixam de acontecer. Mas mesmo assim, o que nos felicita? Que muitas coisas boas acontecem até das coisas ruins. Quantas casas espíritas existem que foram criadas por dissensões de outras casas? Ah, não concordei, houve briga, aí vamos mudar para uma outra casa espírita. Não tem problema, levou luz para um outro lugar. Né? Levou esclarecimento, levou aquilo que as pessoas estão necessitando. Que o que Deus vai olhar não é o nosso egoísmo, as nossas imperfeições, vai olhar o que decorre das ações humanas. Deus não faz um julgamento pontual, Deus estabelece leis gerais e elas se aplicam nas nossas vidas quando nós agimos. Então, o fruto da aplicação das leis de Deus é decorrência daquilo que nós pensamos e sentimos. Por isso que a gente pergunta, por fim, a convivência na casa espírita requer, portanto, um sacrifício de cada um de nós. Conviver com quem pensa igual não é difícil, mas conviver com quem pensa diferente no centro espírita é um desafio. Porque às vezes as pessoas querem trazer questões corporativas para o centro espírita, profissionalizar algumas atividades, o que nós não julgamos ruim. Mas tudo no centro espírita é gratuito. Tudo é feito com amor, né, com desprendimento. E gente, eu falo por experiência própria. Às vezes nós somos cobrados por dirigentes como se a gente fosse funcionário. Olha, se você não entrar na linha, você vai ser demitido. Aí a gente fala assim, demitido do centro espírita? Gente, tem. Eu tenho alguns amigos que foram convidados a se retirarem de um centro, por pensarem diferente. Foi um pouco amigável, mas foi assim, olha, meu amigo, vai para outra casa. Procura outro lugar. Aqui você não está se encaixando. Porque a gente tem uma prática assim, você não se encaixa. Vai ser feliz. E a gente brinca, fala assim, ele foi expulso do centro? Foi.
Foi convidado a se retirar de uma forma harmoniosa, né? De uma forma delicada, mas foi. Então o que a gente entende a partir daí? Lá no livro dos Médiuns, eu não vou ler tudo, mas eu vou explicar o que está nessa frase. Kardec faz uma abordagem altamente positiva para compreender como é que uma casa espírita tem que funcionar. Naquela época, né, no século XIX, as sociedades não eram como nós vemos hoje no Brasil. Elas eram geralmente em grupos familiares pequenos, casas espíritas pequenas. E eu, por exemplo, faço parte de uma casa que só de trabalhadores tem 2.000 pessoas, só de trabalhadores. Então a gente pensa no volume de pessoas que transitam ali por ano, é muita gente. Naquela época era tudo pequenininho. E aí o que ele fala? Como é que as pessoas têm que pensar e deveriam pensar numa sociedade espírita para aprenderem a conviver bem? Elas devem se reunir com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos. Nós fazemos isso aqui, não fazemos? Fazemos, os cursos, os estudos são para isso. E não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou fenômenos, ou para fazer que a sua opinião prevaleça. Ele fala assim, que se as pessoas fossem imbuídas desse estudo da doutrina, isso não seria não só viável, mas também indissolúvel. Qual o propósito de nós estarmos aqui? Não é a melhora coletiva? Né? A gente não quer chegar antes que ninguém. Se a gente pudesse, pegava todo mundo à mão e falava assim, vamos junto. Mas nem sempre dá, porque nem sempre que as pessoas querem segurarem em nossas mãos. Às vezes nós estamos sozinhos. E a gente tem que seguir em frente. É o que Jesus fala no Evangelho, né? Quando forem pregares numa cidade e ninguém derem os ouvidos, o que a gente faz? Sacode o pó da sandália e segue em frente. Porque a mensagem não deve parar. Mas a gente também tem que olhar para trás sempre, sempre. Aqueles que não desejaram seguir, para que a gente possa, através do nosso esforço, ajudá-las no caminho. E aí ele fala que a dificuldade grande de reunir crescido número de elementos homogêneos desse ponto de vista, nos leva a dizer que no interesse dos estudos e por bem da causa, ou seja, do espiritismo, olha como é que ele fala que as reuniões espíritas têm que ter, né? Antes da multiplicação de grandes aglomerações, esses grupos têm que se corresponder entre si, visitando-se, permutando observações, formando um núcleo da grande família espírita, né, que unirá todas as opiniões e todos os homens por um único sentimento. Qual? O da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Ou seja, se nós não soubermos agir do ponto de vista cristão, as nossas agremiações espíritas tendem a fracassar. Por isso que é necessário a gente se imbuir do sentimento e do conhecimento cristão. E outra questão que Kardec coloca na Revista Espírita: devem colocar-se em posição de destaque todos os que militam pela causa com coragem, perseverança, abnegação e desinteresse pessoal, né? Que buscam o triunfo da doutrina e não pela satisfação do seu próprio amor. Gente, e o que a gente percebe? Kardec foi o exemplo vivo dessa postura no trabalho que ele realizou durante os anos de codificação e de organização do Espiritismo. Só para vocês terem uma ideia, tem um companheiro lá de Campinas que ele fez uma palestra chamada Os Três Nãos de Kardec. Eu vou contar porque se caso ele for viajar para Limeira, aí é muito spoiler, né? Não vou fazer isso com ele, tadinho. Mas que ele vai explicando o contexto, naturalmente, é espetacular. Ele jamais colocou a sua opinião pessoal no seio da doutrina, a fim de não corromper esses ensinamentos. Por exemplo, naquela época era natural, entre os cientistas e pensadores, acreditarem na geração espontânea. Era comum entre eles, os grandes pensadores. Era uma tese adotada e aceita pelos grandes pesquisadores da época. Ou seja, o que era? Um organismo ali colocado num canto, daqui a pouco começava a eclodir vidas. E eles falavam que ali gerava-se a vida de forma espontânea. Claro que tem lá as minúcias dos detalhes. Mas ele não colocou esta ideia na codificação. Inspirado naturalmente pelos bons espíritos, o que ele pensou? Se eu coloco essa ideia e de repente daqui a umas décadas esta ideia vem a ser contrariada, todo o edifício do espiritismo cai.
Então ele não usou desta ideia que era aceita pelos cientistas da época, porque ele realmente tinha esse receio. E aí a ideia foi refutada, foi contrariada. Olha o zelo e o cuidado desse homem. E aí a gente entende, ele nunca colocou a satisfação do seu ego, do seu próprio ser, mas sim a doutrina em primeiro lugar, a fim de esclarecer e orientar as criaturas. E ele dizia na Revista Espírita de janeiro de 1867, não basta dizer-se espírita, aquele que o é de coração prova-o por seus atos, não pregando a doutrina senão o bem, o respeito às leis, a caridade, a tolerância e a benevolência para com todos. São diretrizes seguras que ajudam a gente a transitar de uma forma tranquila pela casa espírita. Seja nós, juventude, adulto ou criança, enfim. Criança não tem muito conversa, né? Vai ter que aceitar o que os pais falaram e acabou, ponto final. Mas a juventude já pode estar participando dessas atividades, mas sempre imbuídos desse cerne, desse alicerce que é estar vivendo a caridade de uma forma plena. O Gerry Almeida, no seu livro, diz que só podemos mudar em nós o que realmente enxergamos. É verdade ou não é, gente? Alguém consegue mudar uma imperfeição que não enxerga? Não. Então, precisamos mergulhar dentro de si. Fazer aquilo que Santo Agostinho disse na questão 919. Olhar, sim, enxergar que nós somos seres imperfeitos e procurar mudar. É que quando nós somos pegos pelas nossas imperfeições, geralmente a gente morre de vergonha. Mas olha, gente, no mundo espiritual, a gente não consegue esconder nada. Absolutamente nada. Aqui, a gente consegue. Por exemplo, eu não sei o que vocês estão pensando. Eu sei? Não. Não faço a mínima ideia. Cada um está tendo um pensamento diferente sobre aquilo que nós estamos estudando. Mas no mundo espiritual, acabou. Pensou? Todo mundo ouve. Eu quase entro em pânico só de imaginar uma coisa dessa. Então o que a gente tem que fazer? Criar mecanismo para ter bons pensamentos sempre. Sempre. Procurar literatura que nos ajudem a refletir sobre a vida, sobre a minha postura e mudar gradativamente. Porque a nossa evolução não é da noite para o dia. Nesse sentido, então, por fim, que os nossos ideais estejam ligados a essa convivência, através dessa convivência com as pessoas. E o desenvolvimento do trabalho espírita deve ter um sentido coletivo. Não sou eu, fulano ou beltrano, somos todos nós. A mensagem espírita precisa ser divulgada por todos nós. Todos somos capazes de, numa conversa com quem nós convivemos, transmitir os postulados espíritas. Mas se eu não estudo, se eu não entendo, se eu não compreendo, como é que eu vou ensinar? Se eu pego das redes sociais tudo às vezes que as pessoas passam e transmitem como espiritismo, e às vezes eu vou, de uma forma equivocada, retransmitindo mensagens que se dizem espíritas e causam mais confusão do que esclarecimento. Hoje, com rede social, a gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente existem fakes espíritas em todos os lugares. Não tem fake news? Existem fakes espíritas e que deixam a gente com o cabelo em pé. Se a gente não se revestir dessas ideias, como é que a gente vai separar o joio do trigo? Como é que eu vou estimular aquilo que eu tenho de melhor? Pelo menos eu acredito que nós temos coisas boas, para que a gente tenha uma convivência fraterna genuína no centro espírita. Então tem que ter um sentido coletivo, e somente esse espírito de sentido coletivo é que a gente vai ter segurança para desenvolver as nossas atividades. Vermos como iguais, porque todos somos iguais perante Deus, não somos diferentes. Temos tarefas diferentes, temos atividades diferentes, mas para Deus somos seres extremamente idênticos, criados por eles, a sua imagem e semelhança, para a perfeição e a felicidade. Tudo bem? Precisamos, portanto, sentir mais. O livro Emílio de Rousseau, ele diz que o homem que mais viveu não é aquele que contou o maior número de anos, e sim aquele que mais sentiu a vida. E eu vou encerrar agora com uma mensagem chamada Além do Ego, que é de um livro lá da nossa casa. Mas presta atenção nessa mensagem, que ela resume bem aquilo que nós quisemos dizer sobre a necessidade de nós convivermos uns com os outros no mundo. Revestidos do conhecimento espírita, nós vamos atingir níveis cada vez melhores. Jesus disse no Evangelho: vós sois o sal da terra. O espírita também é sal. Sal traz tempero. Sal conserva as coisas no tempo.
O espírita precisa ser esse tempero para a sociedade, precisa conservar esses valores morais no mundo em que vive. Porque se a gente destoar dessa realidade, provavelmente essa pergunta que eu vou fazer dificilmente será respondida. Como é que o espiritismo estará daqui a 100 anos, daqui a 200 anos? Além do ego, já notaste que ninguém vive sozinho? O relacionamento entre as pessoas responde por causa de tudo que vivenciam no campo da felicidade ou do sofrimento. O mundo está repleto de pessoas que suportam enfermidades difíceis e obstáculos desafiadores, mas desfalecem moralmente ante antagonismos e decepções. Esse mergulha no mar do rancor, naufragando nas ondas da precipitação. Aquele transforma-se num poço de lamentações, vertendo a água salobra da maledicência. Ignoram muitas vezes que o relacionamento humano constitui uma via de mão dupla, mediante a qual cada um recua ou prossegue segundo a postura do interlocutor. A agressividade gera resposta agressiva. A empatia abre caminho para o entendimento. Enxergar nos outros apenas os aspectos que julgamos negativos é limitá-los aos estereótipos que a nossa maneira de ver criou, valendo-se não poucas vezes do preconceito gratuito. É necessário ir além, a fim de enxergar o Cristo interno, presente em cada um. É com Ele que devemos nos relacionar, e não com a camada superficial do ser, onde gravitam os comportamentos egoístas. Numa mesma área de terra podem coexistir lado a lado o pântano e o prado. Também nós somos ainda uma mistura de luz e sombra, cabendo a cada um trabalhar a si próprio para ensolarar a consciência. Por isso aprende a alargar a visão para além do ego. Nem o preconceito separa, nem o fascínio que ilude. Em tudo busca o equilíbrio, enxergando o todo. E seja qual for o nível de relacionamento em que te vejas, e a circunstância em que te situes, faz o possível para preservar o convívio agradável, semeando fraternidade para colher simpatia, focalizando a luz para não te perderes na sombra, porque em qualquer tempo e em todo lugar, jamais viverás sozinho. Que nós tenhamos uma semana iluminada, inspiradas pelos ensinos de Jesus, e que nós possamos cada vez mais crescer espiritualmente, desenvolver diretrizes seguras para a convivência na sociedade, na família, no mundo, no trabalho e no centro espírita, a fim de que a gente possa naturalmente construir um mundo de regeneração verdadeiro. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Aguardar. Eu fui convidado para fazer a prece final também. Tá bom.